Olá a todos, este é o programa A Psicologia e Você, hoje com o Dr. Renato, professor, doutor da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, que vai nos trazer informações muito relevantes acerca da dor e suas diferentes maneiras de surgir e de permanecer e de ser mitigada ao longo dos processos biológicos inerentes a essa expressão. Gostaria de apresentar o Dr. Renato e que ele mesmo pudesse nos dar, em primeira mão, um pouco do que é a sua pesquisa e como que ele lida com os diferentes aspectos da dor. Dr. Renato, seja bem-vindo. É uma honra ter aqui o senhor conosco. Agradeço, professor Dr. Tavares, obrigado pelo convite e agradeço em primeira mão também professor Luiz Antônio, professor José Aparecido da Silva pela indicação. É sempre muito bom ser indicado por quem você gosta, né? E isso não é nada doloroso, mas vamos falar um pouquinho de dor, os aspectos, as multivariedades, multidimensões da dor, né? É muito bom que está no programa A Psicologia e Você, contigo, e vamos falar um pouquinho de dor, né? Eu já tenho 40 anos, há 20 anos pesquiso os fenômenos neurobiológicos, neuroanatômicos, psicobiológicos, comportamentais de dor, há 20 anos. Né? Venho pesquisando dor em seu contexto mais amplo. Né? Pesquisei sobre dor aguda e agora, já formado doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na área de neurociências, nós montamos, né, criamos o laboratório de neurociências da dor e emoções. E a partir de 2013, nós estamos contando uma história através das práticas de educação, as práticas de pesquisa do laboratório e extensão, né? Como nós podemos dialogar com a sociedade, né? Falando de dor, e não só de dor, né? Olha o nome do laboratório, o Laboratório de Neurociências de Dor e Emoções. Não tem como você desvencilhar a dor dos componentes emocionais, comportamentais, dos outros prejuízos, né? E, de uma forma geral, eu sou biólogo de formação, com PhD em neurociências e neuropsicofarmacologia, e nós estudamos a dor em modelos animais, modelos pré-clínicos. Então, nós avaliamos, é possível avaliar respostas de dor nos animaizinhos. E aí, então, eu gostaria que vocês imaginassem, né? Qualquer medicamento, seja ele para analgésico, antidepressivo, né, ansiolítico, qualquer medicamento, as pesquisas que iniciaram os seus estudos para o seu descobrimento começaram pelas pesquisas básicas, pesquisas pré-clínicas. É onde eu atuo em 80% da minha atividade de pesquisa. E essas pesquisas pré-clínicas, modelos animais, propõem todo o substrato neurobiológico, onde está a dor no encéfalo de um roedor, qual que é o substrato neuroanatômico, as bases neurofisiopatológicas, né? A fisiologia da dor, as bases neuroemocionais, a gente pode estipular tudo isso em modelos animais de dor. Nós podemos avaliar dor em animais, testar diversas drogas que podem ser analgésicas, podem ter efeitos também não só em processo de dor, na analgesia, mas pode ter efeito em processos mentais, nos declínios psicológicos, declínios neurológicos que podem vir junto com a dor. Então, a gente estuda tudo isso em modelos pré-clínicos, modelos animais. E depois a pesquisa, ela tem que ser translacional, verticalizada, né? Nós temos, como eu disse aqui no laboratório, 80% de nossas pesquisas são pré-clínicas, básicas, modelos animais. Mas sempre nós tentamos responder à demanda da clínica, os problemas clínicos, as peculiaridades, né, as múltiplas dimensões que a clínica, que o paciente, né, o humano com dor nos dá, a gente tenta responder desde a pesquisa básica e tentamos
promover essas atividades também na pesquisa clínica, né? Então, de uma certa forma, é isso. Nós temos uma ampla função e desenvolvimento das Que nossas beleza. pesquisas aqui na USP. Que bacana, doutor. Então, eu gostaria de continuar nesse nosso bate-papo com digamos, o viés da origem e da tipificação e dos mecanismos da dor. Então, se o senhor poderia nos explicar sobre o que são os tipos de dores, dores agudas, dores crônicas, como se manifestam, e também que mecanismos, né, são presentes, né, nessa dinâmica da dor. Sim, sim. A dor, né? A dor é muito complexa. Ela é muito complexa, quem sente, quem estuda, e para explicar. Mas eu vou tentar montar uma linha de raciocínio aqui, né? Nós temos a dor, né? A dor, desde a antiguidade, ela é considerada como algo punitivo. Ela tem características, né, descritores que às vezes é relacionado à punição, merecimento, algo desagradável, né? Nós temos aqui, eu tenho uma aula de dor, arte e dor, sentido da vida, onde eu falo de várias obras de artistas clássicos, né? Aí eu trago uma obra que eu tiro aí a foto de uma arte, escultura, né, de mármore, que está no Museu do Vaticano. E eu gosto de começar sempre definição de dor com essa obra de Laconte e seus dois filhos. Laconte era sacerdote de Apolo. Apolo, né, ele subjugava todos os seus súditos, e Laconte era um deles. E uma certa vez, Laconte, ele desobedeceu Apolo, deus grego. Então, Apolo jogou sobre Laconte e seus dois filhos serpentes para uma forma de punição, porque Laconte não obedeceu a Apolo. E essas serpentes, então, foram lançadas para Laconte e seus dois filhos. As serpentes constritoras mordiam Laconte e seus dois filhos. Então, nessa obra, né, nessa arte esculpida, está no Museu do Vaticano, eu gosto de retratar a dor como punição, né? Você tem Apolo lançando a serpente sobre Laconte e seus dois filhos. Então, você tem a serpente mordendo Laconte e seus filhos. Então, tem a dor física, mas você tem uma característica muito mais do que o físico, que é Laconte está vendo seus dois filhos sendo mordidos por serpente, devido a uma atitude que ele teve. Então, tem uma característica, o contextual, o emocional que está envolvido nesse processo, né? Então, a dor é muito mais que um componente sensório da serpente mordendo. Tem um contexto, né? E nesse contexto, tem um contexto da punição, que ele se julga, Laconte, merecedor de ser punido por Apolo. E aí ele vê os seus dois filhos também ser punido é muito mais doloroso. Olha só as palavras, os descritores de dor, né? E aí nós temos a dor, né? A dor pode ser classificada, né, neurofisiopatologicamente, né? Nós temos os aspectos perceptivos discriminativos, que é a dor física, mas nós temos os componentes da dor afetivo, motivacional, comportamental, que são relacionados às reações à dor. E nós temos o terceiro componente, que nós vamos falar aqui também, que é o cognitivo, né? O processo de avaliação de dor, que está envolvido características relacionadas à atenção, à memória da dor, à cognição. E só para fechar, a definição de dor foi atualizada pela Associação Internacional para o Estudo da Dor, agora em 2020. E aí ela associa a dor a características subjetivas. Cada um tem a dor que sente, dependendo da sua religião, da sua cultura, da sua memória para a dor. O contexto social, emocional da dor também é muito importante, tá? Então, eu gosto sempre de tratar a dor física, a dor emocional e considerar, em tempos, nós vamos falar mais para o final, da dor social, né? Que está muito em voga nesses tempos de crise, de pandemia.
Muito bem. Eu queria deixar para os nossos telespectadores uma reflexão que o Dr. Renato nos traz, que se refere ao registro da dor e a dor em si. A dor como uma manifestação eletroquímica, indicando que algo que não vai bem, e o sofrimento como alguma coisa que é a experiência de lidar com a dor. Essa experiência de lidar com a dor, ela tem fundamentos culturais, ela tem fundamentos ambientais e ela tem fundamentos baseados no temperamento da pessoa. Há pessoas que são tolerantes à dor mais do que outras. Enquanto essa reflexão acontece aqui conosco, a gente também coloca um convite para que você, telespectador, e você, telespectadora que aí nos assiste, a gente agradece estar nos seus lares e essa a vontade e curiosidade de saber mais sobre a questão da dor vai nos mantendo juntos. Nós vamos fazer agora uma breve interrupção para os nossos patrocinadores e voltamos já já. Eu sou o professor Tavares e este é o programa A Psicologia e Você, hoje com o Dr. Renato, professor da nossa querida Universidade de São Paulo. Até já. Colega psicólogo, o Instituto TCC Assiste em Petrópolis dispõe de uma infraestrutura de qualidade para o atendimento clínico presencial ou online. Temos à sua disposição ferramentas e métodos para o aprofundamento profissional, tais como supervisão clínica, protocolos e treinamentos específicos conforme o seu interesse. Precisamos uns dos outros. Seja nosso parceiro. Estamos no Hipershopping ABC, sala 196, segundo piso. Ou ligue 24 2243 7904. Instituto TCC Assiste, valorizando o seu bem-estar. Bem, estamos de volta com essa magnífica participação do professor Renato, que nos trouxe aí grandes luzes sobre como que a dor está sendo tratada do ponto de vista científico em ambiente de referência de excelência no domínio dos estudos das ciências biológicas e da neurociência. E é uma honra tê-lo aqui, professor, trazendo para a gente alguns esclarecimentos a respeito dessas questões. Gostaria de fazer aqui um comentário sobre essa questão mais recente dos efeitos do vírus do SARS-CoV-2 e da Covid, e do isolamento social sobre a percepção de dor e como as pessoas estão agora representando essa dor diante dessa variável que se mostrou aí estranha às pesquisas até então e agora de relevância. Então, professor Renato, como que o senhor define esses efeitos do isolamento social e demais efeitos da pandemia acerca da questão da dor e como ela é percebida? Assim, e a pandemia, né, do Covid-19, que se originou em 2019, né, então nós vamos fazer vamos relembrar que em 2019 tínhamos a notícia de algo ainda não percebido, né? Aí você tem 2020, início de 2020 na Europa, né, o conhecimento chegando, as notícias chegando, né? E aí, no Brasil, a pandemia se instalou, de fato, em março de 2020. E era um país, né? Então, nós tivemos aqui a questão da pandemia. Nós temos que separar duas coisas, a questão da pandemia do isolamento social, né? Então, nós temos a questão comportamental e emocional do indivíduo no enfrentamento da pandemia. Em 2020, abril de 2020, nós tínhamos aqui um contexto de estresse peritraumático. Imagina um predador chegando, algo que nós não conhecíamos e estava acontecendo do outro lado do mundo. Nós tínhamos as notícias cada vez mais aterrorizadoras, mas nós tivemos o estresse peritraumático, nós tivemos alterações neurológicas ali, que nós temos a capacidade de perceber, né, o que é estressor, ansiedade, o que causa medo. Isso vai mudando nossas condições, nossas reações psicológicas e mentais. Então, o que eu quero dizer nada mais, nada menos que houve uma hipersensibilidade de componentes neurais que captam, né, componentes sensores e ansiosos. Então, nisso, imagine-se o quê?
o paciente com dor em abril de 2020, na clínica de dor, o paciente acometido com dor crônica. É bom ressaltar, e eu vou fazer um parênteses, a dor aguda, ela é importante. A dor aguda tem caráter evolutivo, adaptativo. A dor aguda, aquela que tem a pancada, eu já sinto dor, né? Ela quer, ou tem uma lesão no peritônio, no abdômen, eu já sinto a dor. Eu vou procurar ajuda. Eu vou ter comportamentos recuperativos. Então, ela tem valor adaptativo. Já a dor crônica, ela é uma dor persistente por contínuo de 3 ou até 6 meses. Alguns consideram crônica após 3 meses, de recorrência de dor, outros a consideram até 6 meses. Eu gosto sempre de considerar a partir de 3 meses. Por quê? A cronificação da dor, né? Precisamos falar um pouquinho. O cérebro muda de uma forma neuroanatômica, morfológica, neural, ele muda, que faz com que a dor se perpetue, ela se torne persistente. Então, alterações cerebrais que fazem com que ocorra e a dor crônica se estabeleça. Então, um paciente que tenha alterações cerebrais, que faz com que ele sinta essa dor crônica, ele é muito mais reativo ao estresse, à ansiedade, até sintomas de depressão, né? Então, ele é mais sensível. Então, temos toda uma história que eu comecei do Covid. Aí nós temos a história de 2020, 2021, o luto, né? Esse paciente com dor crônica, viu, Tavares? Muitas clínicas de dor fecharam, ou muitos centros, como no HC, aqui o Hospital das Clínicas, eles se focaram para o tratamento, né, dos pacientes com essa síndrome respiratória. Então, esses pacientes, a dor crônica já é subnotificada, ela já é subtratada. Imagina em tempos de pandemia. Imagina um indivíduo percebendo todo aquele terror chegando até ele. E um paciente que já tem dor crônica. Não é fácil conviver com a dor crônica. Esse paciente já está mais estressado. Esse paciente não foi tratado corretamente, né? Os estímulos visuais, auditivos, sempre notícias, leituras, né? E ele pode ter tido também problemas sociais, perder o trabalho, ele pode ter os seus parentes, o luto, né? Ele pode, algum parente, um ente querido, pode ter falecido nessa Covid. Então, imagina, então, um paciente com dor crônica que foi desassistido, né? Perdeu-se a prioridade de tratamento e buscar ajuda ou reajuste clínico, né? Farmacológico, da farmacoterapia, e aí ele está no contexto pandêmico, muitas vezes em casa, com filhos, com comida, pode ter perdido o trabalho, várias questões aqui que podem ter influenciado nas percepções mentais e psicológicas, né? Que todo esse isolamento, eu até falo que nosso cérebro, Tavares, é um órgão social. Ele é um órgão social, ele precisa interagir, ele precisa estar em movimento, ele precisa ter significância. E aí, na pandemia, no isolamento, houve uma diminuição dessa sociabilidade, né? Todos esses componentes, o vírus, a pandemia, o isolamento, diminuição da atividade laboral, o estresse dentro de casa, o luto, tudo isso contribui para os prejuízos, né? O aumento dos transtornos. E quando o paciente já tem dor crônica, ele é muito mais sensível, ele já está previamente estressado, né? Então, o estresse, o isolamento, o distanciamento social causa dor, né? E é uma dor mais do que sensória, é aquela dor social, emocional. E tem artigos, tá? Artigos, viu, professor Tavares, que mostram a indução, a dor social. Eisenberg cunhou esse termo, né? Eisenberg cunhou esse termo nos Estados Unidos, a dor social relacionada à rejeição social. E aí ela mostra, através de estudos de imaginamento cerebral, ressonância magnética funcional, que áreas que captam estímulos físicos da dor são ativados em situações de rejeição social. E aí nós publicamos um artigo, viu, Tavares?
foi agora em 2022, mostrando uma correlação de substratos neurais envolvidos na percepção da dor, a dor física, sendo ativado pelo possível isolamento, distanciamento, rejeição social. Isso Desculpa se corrobora eu me alonguei um pouquinho. Isso corrobora a tese de que o sofrimento, né, enquanto uma carga acumulada de energia psíquica associada à dor física, também pode, de alguma maneira, contribuir para acender os registros de dor na ausência da dor física. É como se estivesse, de fato, percebendo a dor naquela região que dói, ou que lhe é peculiar. Ou seja, nós estamos aí diante de um fenômeno psicossomático provado, né? Provado. Existem ressonâncias magnéticas demonstrando que as lembranças de memória, mesmo sendo somente as lembranças, ativam os centros de percepção neurológica, né? Da dor. Muito interessante essa consideração, professor, o que nos coloca unidos nessa dinâmica de estudos, né, sobre como mitigar, né, esse segundo ou terceiro momento. O primeiro é o aparecimento, o segundo momento é a permanência da dor, e o terceiro momento é como ela pode ser, digamos, trabalhada de modo a obter mitigação desse sofrimento, né, devido tanto à dor quanto aos registros dela. Aí cabe, então, de novo, aquela colocação aos nossos telespectadores sobre a continuação da reflexão. Aqui nós temos um dado bastante interessante que associa aquilo que é da physis ao que é da psique. O senhor que tanto gosta aí dos elementos filosóficos e mitológicos, né? Voltamos de novo aos filhos que sofrem por conta de um terceiro agente, que é o pai, né? E o que nós sofremos ainda na hipótese da continuidade do gatilho da dor permanecer ativo ou recorrente. Então, são questões de aspectos cognitivos que podem ser melhor elaboradas e mais, digamos assim, trabalhadas do ponto de vista não só da clínica, como da pesquisa, a respeito dessas conexões que podem, sim, auxiliar os aspectos que são da dor social. Nós aqui estudamos cognição social e os aspectos cognitivos da influência do ambiente sobre a pessoa. E temos também algum interesse bastante relevante acerca dos processos terapêuticos pelos quais se pode alcançar uma redução no nível de percepção da dor, aquilo que foi a mais da dor, e que a mente tem essa mania, vamos dizer assim, de magnificar, segundo as crenças que as pessoas têm a respeito dos seus aspectos sociais. Quando ela é rejeitada, quando ela sofre rejeição, ela ativa os registros da dor, talvez porque a dor física seja mais suportável do que aquela dor que a gente não sabe de onde vem e que, na verdade, é um pico de exacerbação da angústia e da ansiedade. Nós precisamos mitigar isso de alguma forma e, de alguma forma, também o nosso organismo, o organismo do humano em geral, não um particular, tende, né, a encontrar resoluções. Uma explicação bastante clara dessa é, diante de uma dor insuportável, nós todos choramos. Então, chorar é uma crença de que alivia a dor dessa ausência. Também é comum, né, que as pessoas se ressintam e transformem isso em outras coisas do tipo poesia, ou seja, de alguma maneira essa mitigação da dor vai encontrar algo que a exclua, algo que a diminua, esvazie, não de sentido, mas de influência sobre o pensamento. Eu sou o professor Tavares, este é o programa Psicologia e Você. Nós te convidamos, caro telespectador, cara telespectadora, a assistir aos nossos novos episódios, onde estaremos trazendo também expressões nacionais
acerca de temas de interesse da psicologia e a população. Então, fiquem bem, muito obrigado, tenham todos uma boa semana. Até logo.